Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nessa segunda-feira, dia 7 de setembro, então feriado nacional, dia da independência do Brasil, que aconteceu lá em 1822, nessa mesma data. Então o grande destaque, sem dúvida nenhuma, fica pela vitória do Pierre Gasly no Grande Prêmio da Itália nesse último domingo, uma vitória impecável do francês em um final de semana também brilhante da AlphaTauri. E falando em francês, na verdade ele quebrou também um jejum de 24 anos da França sem vitórias no esporte. A última vitória que tinha acontecido com Olivier Panis lá em 1996 ainda, com a Ligier no Grande Prêmio de Mônaco, a equipe Ligier então que depois foi vendida, virou a Prost Grand Prix, e lá em 2002 o Prost acabou falindo com a equipe, ela acabou sendo vendida por um grupo de investimento Fênix, mas a sua entrada não foi permitida, alegando que eles tinham comprado apenas os carros e os direitos e não tinham pago as taxas da Fórmula 1 para participar da temporada. Então em 2002 foi o fim aí da Ligier, que conseguiu essa última vitória da França com Olivier Panis em 1996. E falando do resultado para vocês então, Pierre Gasly venceu, seguido por Carlos Sainz na segunda posição e Lance Stroll completando o pódio, os dois, na verdade, sendo o segundo pódio da categoria de cada um deles. O Sainz, que tinha conquistado o pódio lá no Brasil, que conquistou o pódio no Brasil, no GP Brasil de 2019, depois do toque ali com Hamilton e o Albon na última volta. O Hamilton foi punido, mas o espanhol, a punição veio um pouco depois do pódio, então o espanhol não subiu, né, não subiu ao pódio aí, a comemoração ficou ali no paddock, e por sinal uma grande comemoração da McLaren, mas de fato então esse foi a segunda vez ali entre os três primeiros e o primeiro pódio do espanhol na Fórmula 1. E aí, seguindo então os resultados, na quarta posição, Lando Norris na segunda McLaren, Valtteri Bottas foi apenas o quinto colocado na Mercedes, Daniel Ricciardo o sexto com a Renault, Lewis Hamilton o sétimo colocado na Mercedes, ele que foi punido, já vamos falar disso aqui. O oitavo colocado foi Esteban Ocon na segunda Renault, a AlphaTauri com os dois carros aí na zona de pontuação com Daniel Kvyat em nono, Sérgio Pérez completando a zona de pontuação para Racing Point em décimo, o Pérez que foi prejudicado por um pit stop errado da equipe, ali que acabou atrapalhando muito a vida do mexicano. E aí então, completando o grid, Nicolas Latifi em 11º com a Williams, o 12º foi Romain Grosjean para Haas, 13º Kimi Raikkonen na Alfa Romeo, 14º George Russell na Williams, 15º apenas Alexander Albon na Red Bull, a única Red Bull que completou a corrida. Max Verstappen então abandonou ali quase que no meio da corrida com problemas no motor Honda, e o Giovinazzi foi o último piloto a receber a bandeira quadriculada na 16ª posição, então não completaram a corrida, além do Verstappen aí com problemas de motor, o Charles Leclerc, que teve um acidente, um forte acidente na parabólica, o Kevin Magnussen, que teve também problemas no motor Ferrari, acabou abandonando a corrida, foi ele até que trouxe o primeiro safety car, que resultou aí na penalidade do Hamilton, e vamos falar disso um pouco aqui já, e o Vettel também não completou a corrida, logo no comecinho ali teve problemas nos freios de sua Ferrari. E falando então sobre os abandonos da corrida, Sebastian Vettel foi o primeiro a abandonar na volta 7 com problemas de freio no seu SF1000. O segundo então a abandonar foi Kevin Magnussen, ele parou ali logo depois da parabólica no lado direito, um pouquinho antes da entrada dos boxes, com problemas no motor da sua Haas, no motor Ferrari da sua Haas, e então foi aí que começou a confusão toda do GP da Itália, tão emocionante, que foi muito emocionante, na verdade, por todas essas coisas que aconteceram. Então o primeiro fato, na verdade, foi esse, o Kevin Magnussen parou, e aí veio o safety car na pista, o Hamilton e o Giovinazzi erroneamente não se atentaram às luzes ali no box, na entrada dos boxes, e foram para o box. Depois então eles foram punidos, ambos com 10 segundos de penalização, um stop and go de 10 segundos, então eles tiveram, né, que parar nos boxes ali, aguardar 10 segundos para depois voltar. O Giovinazzi e o Hamilton voltaram em último, o Hamilton ainda conseguiu uma excelente corrida de recuperação para terminar na 7ª posição, e aí então na relargada disso,
né? Logo depois, então, todo mundo o box foi aberto, depois disso todo mundo fez uma parada, o Leclerc voltou na 5ª posição e ele foi o terceiro piloto a abandonar a corrida, então ele bateu forte ali logo na primeira volta da relargada, na saída da parabólica, foi com tudo ali, perdeu a traseira do seu SF1000 e também estampou ali as proteções. Inclusive a Ferrari já falou nessa segunda-feira que é provável que tenham tido danos e tenha que trocar todo o chassi do Monegasco. E então a gente teve o safety car novamente na pista por algumas voltas, mas o acidente foi grande, foi forte, danificou as proteções e para poder arrumar ali foi necessário quase 30 minutos e foi dado a bandeira vermelha. Foi quando o Lance Stroll deu o grande pulo da corrida, ele que não tinha feito parada ainda. Então nos regulamentos de hoje é permitido que o piloto faça a troca de pneus, alguns ajustes enquanto a corrida está suspensa ali no grid. Os pilotos ficaram no grid de largada e então o Lance Stroll relargou já com essa parada grátis, né? Sempre com a sua parada obrigatória sendo feita no grid, e com isso ele conseguiu terminar na 3ª posição, até foi alvo muito de reclamação do Lando Norris, né? O britânico, segundo o britânico, o pódio era para ter sido dele, e de fato sim, era para ter sido dele, mas que essa regra aí, então, acabou favorecendo demais o Stroll, mas diz o regulamento, o Masi já disse que o regulamento é esse, vai permanecer assim até o fim de 2020, quem sabe para 2021 a gente possa ter algum tipo de alteração. E falando sobre a relargada, então foi a primeira vez que a Fórmula 1 relargou parada desde San Marino, lá em 1994, naquele fatídico acidente que todos lembram, claro, do acidente fatal do Ayrton Senna. Mas então os pilotos deram uma volta de formação, pararam novamente no grid e tivemos a relargada parada para o final das voltas ali. A gente tinha 27 voltas completadas nesse momento, então os pilotos ainda tiveram tempo aí de se ajeitar, mas o Gasly saiu bem e ficou lá na frente, permaneceu na frente. Tivemos o Raikkonen, era o segundo colocado ali, então a gente teve vários pilotos passando. O primeiro a passar o Raikkonen foi o Sainz, e depois todo mundo foi superando o finlandês, mas também ele arduamente brigou pelas posições ali, e foi uma excelente corrida, propiciada pelas essas coisas diferentes que aconteceram no grid, que até então o Brown, o Ross Brown aí já comentou nessa segunda-feira também, que por isso que ele defende o grid invertido, aquela sprint race, essa ideia que surgiu ainda em 2019, eles tentaram, a FIA tentou e a Fórmula 1 tentou de todo jeito passar isso com as equipes, mas principalmente a Mercedes não quis isso, não aceitou, mas ele disse então que isso seria muito bom para os fãs. Uma corrida com grid reverso traria emoções, como foi essa corrida emocionante na Itália. E então a Fórmula 1 permanece essa semana na Itália, né? Tivemos inclusive hoje já o anúncio da Ferrari dizendo que ela vai correr com uma pintura especial, remetendo ao primeiro Ferrari lá, o primeiro Ferrari F1 de 1950 ainda, o 125, e essa semana então é o GP da Toscana, que comemora o 1000º GP da Ferrari, o aniversário de 1000 GPs da escuderia na Fórmula 1. Se você gostou do vídeo, já peço, deixa aquele seu joinha aí, curta o vídeo, compartilhe também com seus amigos, isso fortalece muito o canal e faz também com que o conteúdo chegue a outros fãs de automobilismo assim como você. Também confira os outros conteúdos da F1 Mania, aí os podcasts da F1 Mania, então você encontra na maioria dos agregadores. Tem o F1 Mania em ponto com Carlos Garcia e comigo, de segunda a sexta, aí um bate-papo diário sobre as atualidades do esporte a motor. Tem também semanalmente então o Mundo Afora com o Alexander Grunwald, o Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçom, um panorama aí dos brasileiros no exterior, né? Um podcast muito bom, você sabe tudo para você ficar ligado aí em tudo que tá acontecendo nos brasileiros, no esporte a motor aí, com chance de chegar na Fórmula 1, de chegar na Fórmula Indy. Então acompanha aí semanalmente o Mundo Afora lá nos agregadores da F1 Mania, e também tem semanalmente o Full Gas Podcast, o Gabriel Carvalho e Gabriel Lima aí contando para vocês tudo sobre MotoGP. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê amanhã.